Dona Lourdes, 78 anos, mora sozinha numa casinha simples perto de uma rodoviária de interior. Ela vive de costurar roupas e de preparar café para viajantes atrasados. É conhecida por ser gentil e por sempre dizer a mesma frase: se Deus te atrasou, é porque está te livrando de algo lá na frente. Mas um dia, o atraso muda tudo. Um jovem desiludido com a vida, chamado André, perde o ônibus e acaba conhecendo Dona Lourdes. O encontro entre os dois, ela, cheia de fé, ele, sem esperança, transforma o destino de ambos. Sem saber, André grava parte da conversa com o celular e publica na internet. O vídeo viraliza. Milhares se emocionam com as palavras simples da idosa. E quando o passado dela vem à tona, o público descobre algo surpreendente. Dona Lourdes não apenas perdeu tudo, mas sobreviveu a um acidente naquele mesmo ônibus anos atrás. No final, o encontro é revelado como um recomeço, não só para André, mas para ela também. E a frase que se espalha pelo país é: o tempo de Deus nunca se atrasa. Ele só espera o coração da gente ficar pronto. Dizem que o tempo de Deus é diferente do nosso. A gente corre, se apressa, quer chegar logo. Mas ele, não. Ele caminha devagar, porque sabe que a estrada mais bonita não é a mais curta, é a que ensina. Essa é a história de uma mulher que entendeu isso na pele. Mas antes de te contar, eu te peço uma coisinha. Deixe o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui de onde você está assistindo. Isso ajuda muito o nosso canal, que está só começando, a continuar espalhando histórias de fé e esperança como essa. Agora respira fundo e vem comigo conhecer a Casa da Espera. A rodoviária de São Bento era pequena. 2 bancos de cimento, um guichê de passagens, um bar de esquina e uma senhora que todo mundo conhecia, Dona Lourdes. Cabelos brancos, olhar sereno, avental florido e um sorriso que lembrava colo de mãe. Ela morava numa casinha azul logo em frente à rodoviária. As janelas viviam abertas e o cheiro de café fresco se misturava com o de bolo de fubá. Bom dia, Dona Lourdes, gritou o motorista do ônibus das 7. Vai com Deus, meu filho. E não esquece de dar bom dia para quem sentar do seu lado, viu? Todos os dias eram iguais. Ela acordava às 5, fazia o café, colocava uma mesa simples na calçada com bule, pão e bolo. Quem perdesse o ônibus ganhava café e conversa. E todo mundo ouvia a mesma frase: se Deus te atrasou, é porque está te livrando de algo lá na frente. Alguns riam, outros duvidavam, mas ninguém saía igual. Naquela manhã, o céu estava cinza. A chuva vinha fina, o vento frio. O relógio da rodoviária marcava 8h20. Foi quando um rapaz entrou correndo, molhado, com uma mochila nas costas e o olhar perdido. Perderá o ônibus por 5 minutos. Droga! Eu sabia que isso ia acontecer. Calma, meu filho, disse ela, aparecendo com um guarda-chuva. Se perdeu o ônibus, é porque Deus quis que ficasse. Eu não acredito em Deus, senhora, pois ele acredita em você. O nome dele era André, 27 anos. Vinha de uma fase difícil, desempregado, sem família por perto, cheio de dívidas e de raiva do mundo. Dizia que o ônibus para a capital era sua última chance. Eu não devia ter dormido. Ou devia. Deus também fala no descanso. A senhora fala muito de Deus, né? Falo, sim. É o único que não me deixou sozinha até hoje. Ela o levou para dentro da casa. Mesa simples, fotos antigas na parede, uma imagem de Nossa Senhora na prateleira e cheiro de vida tranquila. Senta, meu filho. A senhora nem me conhece. Não precisa. Quem está cansado, eu reconheço de longe. André aceitou o café, mais por educação do que por vontade. Mas quando provou, sentiu algo diferente. Era como se cada gole aquecesse não só o corpo, mas o coração. Gostou? Tá muito bom.
É que eu coloco fé no café. Ele riu pela primeira vez em semanas. Enquanto conversavam, ela costurava uma barra de calça. Os dedos, firmes apesar da idade. Os olhos, atentos a cada palavra dele. A vida tá dura, Dona Lourdes. A vida não é dura, meu filho. Duro é o coração que para de crer. Eu já perdi tudo. Então tá pronto para ganhar o que é verdadeiro. As palavras dela batiam fundo. E ele começou a contar tudo. O emprego perdido, o término, a solidão. Ela só ouvia, sem interromper. Quando ele terminou, ela disse: Sabe o que eu aprendi? Que quando Deus atrasa o ônibus, é porque está preparando a estrada. André, sem ela ver, gravou um pedacinho da conversa, talvez por instinto. Depois postou no TikTok com a legenda: Conheci uma senhora que diz que Deus atrasa o ônibus para salvar vidas. Não esperava nada, mas o vídeo explodiu. Horas depois, o vídeo tinha mais de 2 milhões de visualizações. Comentários, compartilhamentos, gente dizendo que chorou, que lembrou da mãe, que acreditou de novo. Mas André só percebeu quando o celular quase travou de tantas mensagens. Quem é essa senhora? Onde ela mora? Essa mulher fala com o céu. Ele voltou a casa no mesmo dia. Dona Lourdes, a senhora não vai acreditar. Em que, meu filho? Seu vídeo está rodando o Brasil. Vídeo? Eu postei sem pensar. As pessoas estão encantadas com a senhora. Ela riu. E eu só falei o que vivo. O que o tempo me ensinou. Mas o que André não sabia, ainda, era que o tempo tinha mais uma lição para ensinar. E que aquele atraso não era coincidência. A senhora já perdeu algum ônibus importante? Perguntou ele. Já, meu filho. Um só, e foi o suficiente para eu entender que o tempo de Deus não falha. Como assim? Era o ônibus das 8h15 para a capital há 25 anos. Eu estava atrasada e reclamei tanto com Deus. Chovia igual hoje. 15 minutos depois, o ônibus caiu na ribanceira. Ninguém sobreviveu. André ficou em silêncio. Eu devia estar nele, André, mas Deus me atrasou. E desde aquele dia, resolvi esperar por ele todos os dias aqui. E foi assim que o atraso que salvou uma vida virou propósito. A casa dela, antes simples, tinha virado abrigo para quem perdia ônibus e encontrava fé. Naquele dia, o sol voltou a aparecer. E André, sem perceber, começou a mudar. A fé dela tinha plantado uma semente. Mas o tempo ainda tinha um plano maior. Um reencontro que mudaria o rumo dos dois e o destino de muita gente que assistiria aquilo acontecer. O sol nasceu diferente naquele dia. Mais quente, mais dourado, como se iluminasse a casa azul de propósito. Dona Lourdes preparava o café, cantarolando uma música antiga. Do outro lado da rua, uma van estacionou. Dela, desceu um grupo de jovens com câmeras, microfones e celulares. É aqui, gritou uma das meninas. A casa da senhora do vídeo. Bom dia. A senhora é a Dona Lourdes? Sou. Sim. Aconteceu alguma coisa. Aconteceu. Sim, Dona Lourdes, o Brasil se apaixonou pela senhora. Ela regalou os olhos, sem entender. Credo, minha filha, o Brasil? Eu nem sei mexer nesse trem de internet. Os repórteres explicaram que o vídeo gravado por André havia ultrapassado 10 milhões de visualizações. Canais de TV queriam entrevistá-la. Pessoas estavam indo até São Bento só para tomar o café da Casa Azul. Tudo isso por causa de uma conversa, por causa de fé, Dona Lourdes. Então que seja para espalhar o bem, porque fama passa, mas fé fica. André chegou ofegante, com o celular na mão. Dona Lourdes, a senhora está em tudo quanto é lugar. E você, meu filho, está se alimentando direitinho. Tô, sim, mas preciso te contar uma coisa. Ele mostrou uma mensagem no celular. Oi, André. Vi o vídeo da senhora.
Preciso falar com ela. Sou da empresa de transportes Estrela do Norte. Estrela do Norte? Perguntou ela, surpresa. Essa empresa ainda existe? Existe. Eles querem vir aqui. 2 dias depois, uma caminhonete branca parou em frente à casa. Dela desceu um homem de terno, chapéu e olhar emocionado. Nas mãos, trazia uma pasta antiga. A senhora é a Dona Lourdes da Silva? Sou. Sim, senhor. Eu sou o diretor da Estrela do Norte. Há 25 anos, um dos nossos ônibus sofreu um acidente. E o nome da senhora está na lista de passageiros que nunca embarcaram. Dona Lourdes congelou. Eu me atrasei naquele dia. Pois é, Dona Lourdes. E esse atraso salvou sua vida. A gente guardou essa lista todos esses anos. O homem abriu a pasta e tirou um papel envelhecido. Ali estava escrito: Lourdes da Silva, poltrona 14. Eu devia estar nesse ônibus. E se estivesse, o mundo teria perdido a senhora. Deus atrasou o ônibus, meu filho. Mas agora entendo. Ele não atrasou para me punir. Atrasou para me preparar. André gravou aquele momento, em silêncio, apenas mostrando o papel e o rosto emocionado da senhora. Postou com a legenda. 25 anos depois, ela descobre que o atraso que a salvou também mudou o mundo. O vídeo viralizou de novo. Dessa vez, atingiu o mundo inteiro. Jornais internacionais chamavam de milagre do ônibus azul. Pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias de atrasos abençoados. Era como se o país inteiro tivesse parado para respirar fé. Canais de TV foram até São Bento. Mostraram a casa simples, o café, o bolo, as flores. E, no meio da reportagem, ela disse algo que fez o Brasil chorar. Eu passei a vida achando que estava atrasada para tudo. Casamento, filhos, sonhos. Mas agora entendo, eu sempre cheguei na hora certa de Deus. No domingo seguinte, dezenas de pessoas foram até a rodoviária só para conhecê-la. Trouxeram flores, abraços, cartas. Alguns diziam: eu também perdi um ônibus por causa da senhora. Eu desisti de desistir depois que vi seu vídeo. Ela ria, emocionada. Eu só sirvo café e escuto história. Meus filhos. O resto é com Deus. O prefeito da cidade decidiu inaugurar o ponto de ônibus em frente à casa dela com uma nova placa. Ponto da espera. Aqui, o tempo de Deus é o horário oficial. E mais uma vez, ela foi filmada chorando de alegria. Eu nem sei o que dizer. Diz o que sempre diz Dona Lourdes, que o tempo de Deus nunca se atrasa. Ele só espera o coração da gente ficar pronto. Naquela noite, quando a cidade já dormia, ela sentou na varanda e olhou para o céu. A lua brilhava, os grilos cantavam. O celular vibrou, uma mensagem nova de André. Dona Lourdes, por sua causa, eu comecei a rezar de novo. Obrigado. Ela sorriu, olhou para o relógio. Marcava 23h45. Tá vendo, senhor? O tempo é mesmo perfeito. O ônibus atrasou, mas a alma dele chegou. E assim, o atraso que um dia salvou uma vida, agora salvava muitas. O tempo de Deus, finalmente, estava cumprido. O tempo de Deus nunca se atrasa. Às vezes ele só nos pede para esperar, porque o que vem depois é tão bonito, que precisa do momento certo para florescer. E ninguém entendia isso melhor do que Dona Lourdes. Desde o dia em que o vídeo se espalhou pelo mundo, a casinha azul nunca mais ficou vazia. Gente de todo canto vinha conhecer a senhora que ensinava paciência ao tempo. Motoristas de ônibus faziam questão de parar para tomar café. Crianças deixavam bilhetes coloridos na grade da janela. Obrigada por me ensinar a esperar. Dona Lourdes, a senhora é o milagre da minha mãe. Eu perdi o ônibus, mas achei minha fé. Um mês depois, a Prefeitura de São Bento organizou um evento especial. Era o aniversário da cidade e,
Naquele ano, a homenagem principal seria para ela. Hoje, homenageamos alguém que nos ensinou que o tempo de Deus é o melhor relógio, anunciou o prefeito. Convidamos Dona Lourdes para receber o título de Cidadã da Esperança. Aplausos, flores, gente chorando. E ela, de vestido simples, lenço no cabelo, caminhando devagar até o palco. Eu não sei discursar, não. Só sei agradecer e dizer que, se a gente aprender a esperar com fé, até o silêncio de Deus vira resposta. A fala dela foi transmitida ao vivo por uma emissora local, mas o vídeo, postado depois nas redes, alcançou milhões. Um trecho em especial emocionou o país. Deus não me salvou naquele dia só para eu viver. Ele me salvou para eu servir. E servir é a forma mais bonita de agradecer pela vida. A Casa Azul virou ponto turístico, mas ela nunca quis cobrar nada. Quem quiser deixar moeda, deixa. Quem quiser só sentar, senta. Aqui o tempo é livre. E foi assim que nasceu o projeto Casa da Espera, um abrigo comunitário para viajantes moradores de rua. André, o rapaz que gravara o primeiro vídeo, agora era o responsável por ajudar na administração. A senhora criou tudo isso, Dona Lourdes. Eu? Não, meu filho. Foi o tempo. Eu só preparei o café. Os meses passaram. A história dela chegou aos jornais internacionais. Um documentário foi gravado, intitulado Milagre do Atraso. Mas ela continuava igual, simples, com os mesmos bolos, as mesmas palavras e o mesmo sorriso. Dona Lourdes, a senhora é famosa. Famoso é o sol, minha filha. Eu só apareço quando ele me deixa. No fim de um outono, Dona Lourdes adoeceu. Os médicos diziam que era o cansaço da idade, mas ela dizia que era só o tempo pedindo para descansar também. Mesmo fraca, insistia em ficar na varanda, vendo os ônibus chegarem e partirem. Tô esperando o meu, André. O seu ônibus? É, o que vai direto pro céu. Dizem que lá a estrada é sem buraco. André segurou as lágrimas. Eu vou ficar cuidando da casa, tá? Promete que o café nunca vai faltar? Prometo. Então tá bom. O tempo já me ensinou tudo o que eu precisava. Naquela noite, ela se despediu do mundo como viveu, em paz, com fé e com o coração aberto. No dia seguinte, centenas de pessoas se reuniram em frente à Casa Azul. Motoristas buzinavam, crianças soltavam balões brancos e uma multidão começou a aplaudir. Não era um adeus, era gratidão. E alguém registrou aquele momento. O vídeo se espalhou pelo mundo com a legenda: ela esperou a vida inteira e Deus chegou na hora certa. A Casa Azul continua lá, firme, com o cheiro de café e fé no ar. Na parede, uma placa simples: aqui mora o tempo de Deus. E todo viajante que perde um ônibus ou um caminho encontra abrigo, porque o tempo dela continua servindo. E é por isso que a gente nunca deve se desesperar com os atrasos da vida. Às vezes, o que parece um contratempo é Deus segurando a gente pela mão, dizendo: calma, meu filho, ainda não é hora de partir. O tempo dele não falha. O tempo de Deus é perfeito. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. Cada curtida e cada comentário ajudam o nosso canal, que está começando, a continuar espalhando histórias de fé, esperança e amor. Porque o tempo de Deus nunca atrasa, ele só espera a gente florescer.